Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nessa noite quero meditar em uma palavra. Palavra essa que se encontra no livro do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 4. Na verdade, eu havia achado aqui, entre as folhas da minha Bíblia aqui, um folheto, este. Por muito tempo eu fiz um trabalho na obra do Senhor de evangelismo. Mesmo não sendo um doutorado em teologia, mesmo não sendo um ministro da palavra, um pastor, nem presbítero, nem diácono, sendo apenas um servo de Deus. Eu amava e amo a obra de Deus. Esses folhetos nós sempre usamos para evangelização. A evangelização é essa obra no qual tem por si efeito muito grande. Muitas vidas foram resgatadas através desse trabalho. Muitas vidas que estavam afastadas também voltaram para Jesus. Muitos que não conheciam a palavra conheceram através desse trabalho. Muitas pessoas se entregaram a Jesus. Muitas pessoas foram salvas. E creio ainda mais que pessoas foram libertas, curadas. Esse folheto, o título dele ainda está aqui. Vidas transformadas. E ele traz uma palavra que está no livro do apóstolo Pedro, 1 Pedro 4. Mas essa palavra, ela diz, vivendo para Jesus, é a mensagem que está nesse folheto. Mas, logo após essa passagem aqui, que está aqui, vivendo para Jesus, que vai do capítulo 4, versículo 1, até o versículo 11, tem esse tema. E do versículo 12 até o 19, há uma outra passagem que diz, sofrendo por ser cristão. Aqui eu estou com a Bíblia com Almeida, a Bíblia devocional, edição devocional. Deixa eu ver aqui, ela é nova versão internacional, essa daqui, nova versão internacional. Eu tenho outra Bíblia aqui, mas eu não vou mexer nela porque a tela está usando como apoio do meu celular aqui. E provavelmente ela tenha outro título, essa passagem. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 ao 18. Aqui está sofrendo por ser cristão. Eu vou ler esses versículos aqui. Vou tentar ser rápido. Versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12.
Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, comigo, com você. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e o pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Uma palavra parece ser um pouco simples, mas ela enfatiza fidelidade. Veja o versículo 12 que diz: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Realmente, é notável na nossa vida que há diversas manifestações do Espírito Santo. E há também diversas manifestações do espírito das trevas. Quando você tem uma bênção na tua mão, você também tem legiões tentando impedir de você tomá-la, alcançá-la. Quando essa palavra diz que não devemos surpreender com o fogo que surge para nos provar, como se fosse algo estranho, que não é. A provação, ela sempre vem a ferro e fogo. A provação nunca é serena. Ela é nunca calma e branda. Sereno, calmo, brando. São adjetivos e qualidades de Deus. De Deus. E Ele nos alegra mesmo quando nos exorta, quando nos deixa, não digo preocupado, mas atentos para alertarmos para a sua verdade e para aquilo que há de vir. Ela diz no versículo 13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Porque, me alegro com essa palavra. Me alegro com essa palavra.
ela me faz lembrar o sacrifício de Cristo. Porque como podemos imaginar que em um momento tão sofrido, onde a dor estava em seu corpo, viesse trazer para nós um dia a sua glória. A sua glória foi revelada na cruz do Calvário. Vocês veem a dimensão disso? A sua morte, o seu sangue, a sua vida foi o preço do resgate, da salvação. Às vezes nós reclamamos de fazermos coisas tão pequenas. Às vezes nós não entendemos que as coisas de Deus são tão grandes, que os céus, a sua promessa é infindável, e o que Ele tem para nós ainda é maior do que tudo aquilo que vemos e sentimos. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Isso fala no versículo 14. Eu lembro que quando a gente é um novo convertido, a gente é normal do início da conversão, a pessoa tá em glória. O fogo até alguns anos atrás, eu não digo a igreja antiga, não tão antiga, mas de alguns anos atrás, não muitos, mas de 15, 20 anos atrás, eu confesso que eu via coisas maiores dentro da casa do Senhor. Eu via mais Pentecostes. Eu via mais essa glória de Deus, o Espírito Santo, repousando sobre nós. Eu via mais obra. Eu era assim. E eu falo isso porque a palavra de Deus diz que ela primeiro tem que falar comigo para que depois eu fale a outra pessoa, porque eu primeiro preciso entender o que ela quer dizer. E antes de eu falar, ela vem no meu ouvido, vem no meu coração, vem na minha alma. Ela penetra, assim como diz a sua palavra, ela penetra como uma faca de dois gumes. Ela vai entre a divisão do corpo e da alma, onde nós não podemos alcançar, e aonde somente a sua palavra pode penetrar. Se algum de vocês sofre, olha só que forte isso, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém que se intromete em negócio alheio. Ela já está querendo dizer um ponto forte, crucial, de sentimentos que ficam aqui dentro da alma. Mas daí, quando você medita nesse versículo, quando você ouve ele, você diz como sofrimento de um assassino, de um ladrão, de um criminoso. E diz, então essas pessoas irão sofrer pro resto da vida. Então eu não tenho mais nem que ouvir a palavra, porque eu não tenho mais salvação. Aqui está dizendo aqui, olha, que se sofre como esses é diferente do sofrimento de um cristão. Sim, é diferente. Mas eu vou dizer uma coisa. Ainda que sejam sentimentos diferentes,
o Deus que eu sirvo, o Jesus Cristo que morreu por mim, Ele morreu por estes também. Na cruz ao seu lado estava um assassino, um ladrão. E nem por isso Ele deixou de abençoá-lo antes da sua morte. A morte de Cristo, ela não foi determinada somente uma classe de pessoas. Ela foi por todos. O seu sangue está sobre todos nós. Aleluia. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Não se envergonhe. O Evangelho não é uma vergonha. O Evangelho é uma verdade. A palavra de Jesus não é uma caretice. Ser cristão não quer dizer que você é retrógrado, que você é antiquado, que você é quadrado, que você é fora de moda. Ser cristão quer dizer que você crê em Deus, que você crê na promessa de Jesus, que você crê que você foi salvo, você foi remido, você foi liberto, que essa palavra é viva dentro de ti, viva e eficaz. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Entende? Quando nós saímos a dizer afora disso ou daquilo, nós fazemos o contrário daquilo que o Senhor nos disse para fazermos. Primeiramente, temos que olharmos para nós, julgarmos a nós mesmos. E qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A resposta vem no versículo após. Atente-se. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha que o versículo, esse é o versículo 17, parte B. Olha o que o versículo 18 diz. Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Esse versículo já respondeu, né? Se estando na presença do Senhor e crendo nele, nós já sabemos o quão difícil é a salvação. Imagine distante. Imagine afastado. Imagine mas ainda há tempo. A Bíblia diz: todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Você pode estar aonde for, mas se tiver ainda uma partícula de fôlego dentro de você, hoje, louve ao Senhor. Não precisa ser com louvor, pode ser com sua oração, pode ser com seu pensamento.
sua alma. Mas louve e o adore em espírito e em verdade. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Se você sofre de acordo com a vontade de Deus, você tem que lembrar que a sua dor muitas vezes é pequena, mediante a dor daqueles que estão precisando desta palavra. Você não somente deve confiar sua vida a Deus, como também procurar confiar a vida da sua família, dos seus amigos, ou mesmo daqueles que você não conhece, mas que Deus colocou em seu caminho. E ela finaliza dizendo assim: devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Hoje mesmo eu pensei sobre isso. Hoje mesmo eu comentei, vindo para a casa do trabalho, com o motorista de aplicativo qual me trouxe a minha casa. E eu até fiz uma equiparação, dizendo a ele que eu vejo hoje uma grande diferença nos tempos de hoje para os tempos passados. Nós mesmos, eu digo isso por mim. Eu pensava diferente, eu agia diferente, eu era diferente, eu fazia diferente. Muitas vezes nós paramos no tempo, deixamos de fazer a vontade de Deus e começamos a pensarmos em nós, somente em nós, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, nas nossas carências. Queremos saciarmos tudo aquilo que desejamos, mas esquecemos de desejar aquele que sempre sacia as nossas vontades, segundo a sua vontade, é claro. Vamos deixar bem claro isso também. Deixamos de fazer o bem porque pensamos somente em nós mesmos. Deixamos de amar ao próximo porque pensamos que, de repente, esse sentimento de doar-se, de amar, de querer fazer o bem pode ser, de repente, prejudicial. Amanhã ou depois, a pessoa pode rejeitar ou pode não dar valor por aquilo que você fez. Não importa, não importa, não importa, não importa. Pratique o bem, faça o bem, viva o bem e você será melhor. E você fará boas obras. E essas obras estarão escritas lá. De repente você diz: que galardão terei? Ah, meu amigo, eu não posso te mostrar coisas tão preciosas e grandes, somente Deus pode. Eu posso falar, eu posso te apresentar a palavra. E quando você começar a viver, você vai saber a dimensão, a profundidade do amor de Deus. Que nessa noite, esse infinito amor, inigualável, inestimável, imensurável amor, penetre em seu coração
e transforme a sua vida. Esta é minha oração. Em nome de Jesus.